Boa noite para todos. A maior surpresa da alma depois da morte é descobrir a sua própria existência. A maior surpresa que o espírito experimenta quando atravessa os portais da chamada morte é descobrir que ele, na verdade, é imortal. E é curioso isso, porque todos nós, na nossa sociedade, estamos acostumados a ouvirmos histórias de assombração, de alma penada, de espíritos que apareceram para não sei quem, de meu pai que aparece para uma tal pessoa, minha mãe, meus irmãos, meu avô, minha avó. E é curioso como nós ouvimos tantas histórias assim, e mesmo ouvindo tudo isso, achamos que nós somos diferentes. Que conosco isso não irá acontecer, porque na verdade nós não somos iguais àqueles que passaram antes de nós. E essa é a grande surpresa que a vida reserva para nós. Não sem avisos, porque as religiões, todas elas estão cansadas de falar para nós acerca da imortalidade, da vida após a morte, das consequências do que fazemos, mas mesmo assim, apesar de todos os convites, de todas as informações, de todos os detalhes que as diversas religiões nos trazem sobre esse assunto, nós continuamos a achar que conosco será diferente. E daí que quando a morte se adivinha de nós, quando temos a possibilidade de nos defrontarmos com o fato de que nós continuamos vivos, isso produz em nós um choque muito profundo, mesmo naqueles que se dizem espíritas, que dizem que conhecem a mensagem espírita, que já leram diversas obras, ainda assim, quando se descobre, diz: meu Deus, não é possível. Eu realmente estou vivo? E aí vem uma sensação muito curiosa, que os espíritos relatam que acontece conosco logo após a morte. Quando nós nos descobrimos vivos, aí nos vem a percepção de que realmente era verdade aquela história de que nós deveríamos aproveitar o tempo para fazer tudo de bom que nos fosse possível, que nós deveríamos fazer tudo para que o amor brotasse dos nossos corações, que nós deveríamos ser fecundos na tarefa de buscar o semelhante, de ajudar o próximo. Aí vai fazer sentido. Aí as coisas parece que caem umas escamas dos nossos olhos e passamos a observar a vida dando valor àquilo que antes nós não dávamos, até achávamos que era importante. Mas é diferente. É diferente. A morte, quando nos toma, nos traz essa sensação de que nós poderíamos ter feito mais, que fizemos pouco. Observamos o que nós semeamos e dizemos: mas meu Deus, por que não fiz mais do que deveria fazer? Porque muitas vezes nós dizemos: eu já cansei, a minha parte eu já fiz, agora que se dane. Porque até onde eu podia ir, eu já fui, agora eu quero que se lasque mesmo, que é para poder sentir. Então aí a pessoa vai, é uma maneira velada de vingança, né? A gente se vinga assim. Tomara que dê errado. Que é para dizer: ô meu filho, vem cá. Mas na verdade é pega, bem feito. E aí a gente vai descobrir com o tempo que realmente aqueles dias, aquelas horas que nos foram oferecidas, tinham uma validade extraordinária para nós. Eram de um valor inestimável e nós não soubemos aproveitar. Nesse momento, o que é que costuma acontecer conosco? Nós olhamos para trás e sentimos uma felicidade enorme, um prazer sem limite, quando percebemos os passos certos que nós demos na vida. Quando nós olhamos para trás e dizemos: puxa vida, eu fiz a boa opção. Eu poderia ter seguido por esse caminho, eu segui por esse. Eu acertei.
eu fiz o que era melhor, que legal, e isso dá à alma um prazer que nós não conseguimos hoje perceber o que seja, porque nós olhamos a vida muito pelo lado estreito, e dizemos, mas não é possível, vai dar de novo esse negócio para ir, não, mas mais uma chance, não acredito que vai dar mais uma chance. Por quê? Porque o nosso lado hoje é um lado que vê muito a materialidade, a temporalidade da vida, essa coisa fugaz da existência. Do lado de lá, essa questão do agora some. E quando eu olho a vida pelo horizonte do Espírito. E aí eu olho, não as perdas materiais que eu posso ter tido, mas as conquistas morais que eu consegui. Aquilo que muitas vezes passou despercebido, que as pessoas nem notaram que eu realizei. E eu vou olhar para mim mesmo com satisfação, com alegria, por haver conseguido vencer o mundo nas dificuldades que a existência trazia para nós. Essa é uma das consequências do mundo espiritual. Mas não tem só essa. Tem outra também. Infelizmente tem outra. É aquela de quando nós olhamos para trás e descobrimos que nós não fizemos a melhor opção com o tempo que a vida nos deu. Quando a gente olha e diz, o que eu fiz, não deveria ter feito. E a gente se incomoda, porque poderia ter feito certo, mas fez a opção por aquilo que sabia que era errado, mas fez. Teimou e fez. Porque tem situações em que a gente tropeça, mas não sabia o que estava fazendo. Nessa hora, a gente muitas vezes na adolescência, ou quando é muito jovem, faz alguns tropeços na vida sem uma visão muito exata do que está acontecendo. Até por pressão de família, pressão de sociedade, por uma série de coisas. Quando chegamos adultos, que a gente lembra daquilo que fez, a nossa compreensão pequena do que nós realizamos vai nos dar um grau de culpa menor, porque a nossa compreensão sobre o certo e o errado não era tão nítida. Não foi uma coisa que dependeu unicamente de nós. Mas quanto mais a gente percebe com nitidez o que seja a vida, quanto mais lúcido se torna diante dos nossos olhos o objetivo da existência, tanto mais nos angustia os passos errados que nós damos na vida. Tanto mais incomoda o espírito as opções infelizes que ele faz durante a existência. O resultado disso é que quando nós atravessamos a fronteira da morte, que já não tem mais como você refazer uma relação que ficou rompida, que o tempo já não permite mais você pedir perdão a alguém que precisou pedir, ou arrumar uma coisa que ficou mal arrumada, nossa, o espírito se sente muito mal. Nós nos incomodamos demais com isso. Isso nos perturba muito. A falta de um perdão não dado, o cultivo de um vício que nós deveríamos ter nos libertado dele, a mágoa guardada de um companheiro, o ódio que nós alimentamos no coração, os planos de vingança que nós realizamos na nossa sociedade e todos os demais atos da nossa vida que nós cometemos, que nós sabíamos que poderíamos ter feito diferente, mas a gente fez a opção por outro caminho. Esses sentimentos, essas decisões equivocadas que nós tomamos na vida, nós vamos relembrar no mundo espiritual. E lá existe uma coisa diferente do que acontece do lado de cá. Porque do lado de cá a gente tem problemas, mas graças a Deus a gente tem menino para tomar conta. Aí pega o menino na escola, leva o menino para a escola, dá de comer, tira o menino, dá banho, pega, leva para não sei aonde, volta, vai para não sei o que, compra gás, compra pão, fecha a casa. Tá? Então tem tanta preocupação na cabeça da gente que nós até esquecemos os problemas. A gente até tem problema, mas tem tanta coisa para cuidar que até se esquece certas horas do problema. Mas lá não tem menino para tomar conta. Não tem casa para fechar, conta para pagar. Você vai ter o tempo todinho para pensar no que fez. Ó, coisa boa. Então aquilo que nós fizemos de errado, não tem vezes que a gente está aqui
ainda do lado de cá, fazemos uma coisa equivocada e falamos assim, oh meu Deus, aí tipo, não quero nem lembrar disso. E aquele pensamento vem e você tenta tirar da cabeça. E aí vai se ocupar com uma coisa, com outra, vai para a cozinha, faz um bolo, vai para a rua, gasta dinheiro, vê se espairece, né, para ver se esquece, e assim vai enganando a sorte. Lá não vai ter shopping, não vai ter bolo. O resultado é que a gente começa a se incomodar com aquilo de errado que fez. Aquilo que nós realizamos que nós não deveríamos ter feito e que por enquanto parece que não nos incomoda, fica mais destacado no mundo espiritual. Depois da morte, algumas coisas que nós hoje temos convicção que estava certo, quando passamos pelo lado de lá, nossa, eu me enganei, eu estava errado. E aí uma nova forma de enxergar a vida nos vem. E nós caímos num processo que é um processo automático, é um processo que não depende de ninguém externamente vir para estabelecer uma pena, para nos julgar, para nos condenar, para estabelecer o limite da nossa dor e da nossa liberdade. Num processo automático da própria vida, numa relação que é natural com o próprio existir, o espírito começa a se sentir angustiado, começa a se sentir incomodado com o que fez, e nessa hora ele começa a se autopunir. Como é que eu pude fazer isso? Eu não podia ter feito isso, eu não podia ter feito isso. E não é ninguém que está fazendo, não é um castigo externo, não é ninguém que vem e sela o nosso destino no mundo espiritual. Não há nenhum juiz externo que venha arbitrar penas, mas é a própria alma, carregando em si mesma a compreensão da extensão do seu erro e do seu acerto, que estabelece uma pena para si mesmo. Essa é uma das partes mais bonitas da doutrina espírita, que é o mecanismo pelo qual a vida vem até nós, nos mostrar o que é que nós precisamos melhorar. E o espírito, então, num processo de autoculpa, ele se pune naquilo que ele fez de errado. Por exemplo, se alguém durante a vida bebeu demais, bebeu, estragou, pegou uma cirrose, estragou todo. Chega no mundo espiritual, meu Deus, eu desencarnei aos 55, eu tinha que ter aos 70. Oh, que bobagem que eu fiz. Tirei minha saúde, não podia ter feito isso. Eu estraguei meu fígado. E esse pensamento, sem que o espírito perceba, começa a perturbar o fígado espiritual que ele tem lá. Porque nós, depois da morte, teremos um corpo parecido com o corpo físico. Nós então vamos apresentar um fígado doente. Aqueles outros que guardaram mágoa, que têm ódio, que não conseguem perdoar as pessoas, o coração fica amargurado. Há uma nuvem negra que cobre o coração daqueles que odeiam. A mesma coisa vai acontecer com qualquer órgão do nosso corpo que nós tenhamos realizado delitos em qualquer área do comportamento. Naquela área onde há o comprometimento do espírito, automaticamente o bombardeamento da mente no corpo espiritual produz alterações nesse corpo que nós temos do lado de lá. O que é que vai acontecer, portanto? Os espíritos aparecem no mundo espiritual como se eles não fossem sadios. Aparecem mutilados, deformados, doentes, enfermos. Essa é uma situação muito comum no mundo espiritual em função do grau de evolução da Terra. Um remorso miserável corrói as nossas almas. Um desejo imenso de tentar corrigir o que fez de errado nos toma. E Deus, que tem um amor sem limite pelos teus filhos, que nos ama incomensuravelmente, que tem uma solicitude e uma misericórdia infinita por todos nós, que quer a nossa felicidade, que aposta no nosso processo de evolução, que sabe que nós somos capazes de amar, que tem certeza de que nós conseguimos vencer a nossa pequenez, aposta em nós.
Ele nos permite uma tentativa para, nessa tentativa, conseguir se levantar espiritualmente, nos dando a chance de que, através de uma nova experiência, nós tenhamos a oportunidade de fazer certo agora aquilo que nós fizemos errado da primeira vez. Uma nova oportunidade nos é dada. Um novo corpo nos será oferecido. Uma nova família nos irá receber. Uma nova infância nós iremos ter. Uma nova existência. Para que nos seja possível renascer entre os homens, depois de todo o período que nós passamos no mundo espiritual, de reflexões, de percepção dos nossos erros, é hora de dar uma chance. E aí, quando nós estamos convencidos de que podemos mudar, a chance nos é dada. Mas nós somos almas muito frágeis. Nós somos almas frágeis. E fazemos um propósito de mudança danado e vimos para cá. Só que nem sempre a gente, quando vem, acerta de novo. Acaba, às vezes, fazendo as mesmas bobagens. Por quê? Porque tem uma tendência na alma de cometer as mesmas coisas. É ruim, mas eu quero fazer. Eu sei que é ruim, mas eu vou fazer. Aí faz. E aí entra-se num processo quase que de círculo vicioso, sendo que não é, porque a alma devagarinho vai conseguindo se levantar. Mas o interessante é que aquela parte do mundo espiritual, o nosso corpo espiritual, que ficou marcado pelo bombardeamento que a mente fez, quando nós vamos tentar um novo renascimento, quando nós vamos tentar renascer no mundo físico novamente, aquela área do corpo espiritual que estava com problema vai ter dificuldades para formar um corpo sadio agora. Qual é o resultado disso? Vejamos, por exemplo, o caso daquele que bebeu demais e que, portanto, o fígado do mundo espiritual está todo deformado. Esse espírito, ao tentar ajustar-se num corpo de um bebê para iniciar a gestação na mãe, ele traz um fígado problemático. O fígado dele, espiritualmente, já é doente. Na hora que ele tenta se ajustar, ele tem que comandar a formação do corpo. Ele tem que estimular a multiplicação das células para fazer o novo corpo. Mas ele é enfermo. Ele traz uma mensagem ruim na área do fígado. Daí ele vai formar o corpo, um corpo sadio, 5 dedinhos nas mãos, 5 dedinhos nos pés, lindo. Mas o fígado não é saudável. O fígado é um fígado que já desde o começo demonstra fragilidade. O outro veio com uma outra área do corpo, mutilada. De repente é o coração, odiou tanto o coração enegrecido, ao tentar, é um coração problemático. Se aborreceu daquelas palpitações, quando tem raiva de alguém e começa a passar mal. Ai, meu coração é fraco, não posso ter aborrecimento porque meu coração é fraco. Então, muitas vezes, esse processo de fragilidade orgânica está associado a uma vinculação anterior, aonde o espírito derramou sobre o novo corpo a sua própria história passada. Nós somos, assim, o resultado de uma combinação da genética que nossos pais nos deram com aquilo que nós mesmos cultivamos no nosso passado. Dessa maneira, nós vamos arrastar um corpo físico que tem a assinatura do nosso próprio ontem. Aquilo que nós realizamos no nosso passado vai ter reflexo no corpo hoje. Aquilo que nós fizemos no passado está refletido hoje nas mazelas que nós trazemos. Um são os ossos, um é o pâncreas, o outro é o fígado, o outro é a dor de cabeça, fulano é o coração, o outro é o estômago que não funciona. Cada um de um jeito diferente, porque cada um de nós possui uma fragilidade numa área diferente do organismo que está vinculada com o nosso passado espiritual. A nossa história do ontem é que justificou a característica de saúde ou doença do organismo que nós temos agora no presente. É isso que resultou na história atual que nós temos de vida. O que nos faz perceber que, na verdade, as doenças que nós trazemos, as nossas dificuldades orgânicas, elas não devem ser colocadas como se fossem capricho de Deus, um dom de Deus,
que deu para um doença e para outro deu a saúde. Não. Esse processo está ligado à nossa própria história. Aquilo mesmo que nós realizamos durante a vida é que está apresentado. O nosso corpo é, na verdade, a síntese da nossa história espiritual. Nós somos, fisicamente, a síntese de tudo que já somos. De todas as coisas que nós semeamos, que nós colhemos e que voltamos a plantar, resultou no corpo que nós possuímos hoje. É claro que isso não significa dizer que obrigatoriamente, se alguém cometeu um delito agora, está fadado a encontrar uma consequência desgraçada no futuro. Não. Porque Deus tem uma combinação perfeita de justiça e de misericórdia. E daí que muitas vezes nós cometemos uma falta, e a forma como Deus se utiliza para nos reabilitar da falta é nos dando a saúde necessária para que a gente consiga agora fazer certo o que não fizemos da primeira vez. Um exemplo. Imaginemos que alguém era uma pessoa extremamente fofoqueira. Uma coisa que nem tem hoje mais. Né? Falando de um vício antigo. E aí a pessoa adorava vigiar a vida dos outros. Naquela cadeira na porta. 5 horas da tarde. Para saber quem trocou de marido esta semana, né? Negócio maravilhoso. E ali, mas apesar de ser uma pessoa que tem esse hábito de falar da vida alheia, e que através desse falar produz problemas, gera desarmonia mesmo. São pessoas que geram problemas. Não é aquela coisa que fala só um pouquinho, que fala muito, que faz intriga mesmo. Mas é uma professora, um professor, vamos dizer que é mulher, é um homem fofoqueiro. Ele senta na porta, 5 horas da tarde, gosta de fazer ponto cruz, e fica fazendo ponto cruz, muito fofoqueiro ele. E não, porque depois diz que eu estou puxando contra as mulheres. Não é. Aí, ele fofoqueiro, mas é um excelente professor. Maravilhoso, ótimo. Em função do que ele fez, a tendência dele numa próxima existência é nascer com um problema de garganta. Claro. Se o sujeito foi fofoqueiro, se ele implicou com a vida de tanta gente, é razoável que ele renasça com um problema de garganta. Só que aí, se eu fizer isso, eu inviabilizo o cara de ganhar dinheiro. Como é que ele vai sobreviver se ele for gago? Ou se ele for fânio? Ou se ele não tiver potência de voz, ficar rouco só de sair no sereno? Ele tem que ter uma voz que pelo menos justifique o sujeito de ganhar vida, coitado. Mas aí há um conflito. Ele tem débito com a lei, mas essa é a profissão dele. Em situações dessa natureza, conta-nos a doutrina espírita, que é onde a misericórdia de Deus entra. E diz, não, você deveria nascer com a garganta problemática. Mas como você vai ser útil à sociedade, eu vou te dar uma garganta sadia. E os espíritos, então, atuam impedindo com que aquela doença espiritual alcance o corpo físico. O sujeito nasce, portanto, saudável. A garganta nasce boa. Nasce forte. Nasce ótimo. Não tem dor de cabeça. O ouvido não inflama. O pulmão vive sempre seco. Ele é ótimo, não tem problema nenhum. Mas essa saúde que ele tem é uma saúde em função de um propósito que a vida tem para ele, de uma aposta que se fez nele. Você é capaz. Então eu vou dar além do que você merece, misericórdia, para que você consiga, tendo recursos, se levantar. Porque se deixar só a justiça, você não vai conseguir nem nascer. Então eu vou deixar você nascer até bonitinho, para poder ver se arruma. Só que esse companheiro que renasce nesta condição, ele traz, evidentemente, um corpo espiritual doente. O físico é sadio, o corpo está sadio, mas a alma é doente. Qual é o resultado disso?
Se durante a existência ele conseguir se manter de pé, se harmonizar emocionalmente, tiver condição de superar as suas fragilidades e for capaz de fazer todo o bem que lhe seja possível realizar, ele vai conseguir alterar a matriz emocional dele. E muito provavelmente arruma-se espiritualmente e nenhuma doença se manifesta. Mas, se ao contrário disso, ele mantiver uma conduta semelhante à conduta do ontem, que justificou os problemas espirituais e que ele não soube trabalhar durante a vida, aquele corpo espiritual doente é como se fosse uma bomba relógio que injeta energias doentias no corpo o tempo todo, bombardeando o físico com as energias negativas do espírito. Se nós não cuidarmos, essas energias elas invadem e vão tomando espaço em nós e podem vir a produzir doenças futuras. É como se nós trouxéssemos uma predisposição, uma tendência para desenvolver determinadas doenças. Se nós não mantivermos a linha, não desenvolvermos a capacidade de amar e de perdoar, de conviver pacificamente com os outros, nos será mais difícil conseguir isso. Muitas vezes esse processo acontece através da mágoa, do ressentimento, do ódio, de todos esses sentimentos que jogam o indivíduo na depressão. O indivíduo deprimido, ele automaticamente diminui as suas resistências orgânicas, o sistema imunológico passa a não funcionar muito bem. E as bactérias oportunistas, que estavam sob controle pelo corpo emocionalmente equilibrado, se manifestam. Vão se manifestar onde? No órgão frágil. Naquele órgão que é o órgão de choque. Pode ser o ouvido, a garganta, o joelho que inflama, o baço, o rim, o estômago, o intestino, sei lá. O órgão que for o órgão mais frágil, onde as energias do espírito não são satisfatórias, é o órgão menos assistido espiritualmente. Numa depressão do sistema imunológico, é o primeiro que adoece. Ai, essa minha perna é horrível, qualquer coisa ela já aprende. Meu pulmão, típico problema, sempre é esse. Eu tenho sempre problema. Então, esses problemas que se repetem, eles têm muita tendência de serem causas nascidas da questão espiritual. Hoje, cada vez mais, a medicina avança no sentido de entender que esse fenômeno ele é verdadeiro, ou seja, que as doenças psicossomáticas são reais. Houve um tempo em que a medicina era puramente física, orgânica. Hoje, muito mais flexível em função dos inúmeros estudos que já foram feitos, já se sabe da influência da mente na produção das enfermidades orgânicas. Nesse sentido, portanto, a raiz, a gênese da doença, no dizer da doutrina espírita e diversas outras doutrinas também, está na alma. A alma adoece antes do corpo. O espírito enfermo não consegue manter a saúde do corpo, que então adoece em decorrência do processo de enfermidade que a alma experimentou primeiro. Os gregos já sabiam disso. Mens sana in corpore sano. Mantendo-se a mente sadia, o corpo está sadio. Nós, na verdade, é que não trabalhamos isso como deveríamos fazer. Nos permitimos o ódio, a mágoa, o ressentimento, a vingança, os vícios. E depois não queremos que esse processo, como é natural da própria vida, encontre o seu ciclo de fechamento. Voltando e dando as consequências para nós mesmos. É necessário, portanto, que nós aprendamos a refletir sobre isso, para que o conhecimento da mensagem espírita não seja uma coisa que nos encante aos olhos, para que as mensagens e os livros espíritas não sejam informações preciosas que nos façam emocionar, que nos façam chorar. Mas é importante que, além disso, nós aprendamos a entender que esse conhecimento espírita é para a prática da vida. Não é para ser bonito, não é para discutir religião com ninguém, não é para provar que ninguém está errado, não é para levantar bandeira contra ninguém. É para nós. Não é nem sequer para interpretar a vida do meu vizinho. É para mim.
É para que eu tome esse conhecimento e diga o que eu faço com isso na minha própria vida. Como é que eu interpreto esse conhecimento para mim? Se é verdade que após a morte, após eu cruzar os umbrais da morte, eu encontrarei com a minha própria consciência e eu me alegrarei de tudo de bom que fiz e me angustiarei com aquilo de ruim que fiz, por que não faço agora um processo de transformação para evitar um sofrimento maior? Se sei que, na verdade, as minhas angústias produzirão doenças no amanhã, evitemos agora. Porque da mesma maneira que o nosso hoje é o resultado do ontem, o nosso amanhã está sendo feito agora. Nós estamos fazendo hoje, no dia de hoje, dia 2 de janeiro de 2006, nós estamos escrevendo o rascunho daquilo que será a nossa vida futura. Escrevemos agora as tramas que nos esperarão no futuro. O que é que nós queremos? Qual é o futuro que nós queremos? Saudável ou não? Enrolado com um monte de problema ou menos complicado? Essa é que é a grande questão. Conhecimento espírita não é para os nossos cérebros, é para a nossa vida. Não é só para nos emocionar, é para que a gente consiga interpretar isso e dizer, caramba, está errado. Vamos escolher uma nova rota. Ninguém está punido pelo fato de haver escorregado, porque ninguém de nós andou sem cair. Nós caímos. É assim. É até esperado que a gente cometa tropeços na estrada. E dizem os Espíritos, se você caiu, não avance mais. Se está prestes a cair, não caia. Mas se caiu, não avance, volte. Não é o fim do mundo, mas volta. Não se abandone por dizer assim, eu já errei, então agora eu vou enfiar o pé na jaca. Não! Errou! Volte! É verdade. Volte! Não se condene a si mesmo, porque existem muitas pessoas que dizem assim, não, agora meu final vai ser desgraçado. Não é. Não é. Nós podemos refazer as nossas vidas. É lógico que ninguém pode mudar o que já passou. Já passou. Mas nós podemos, nesse tempo que nos sobra da existência, corrigir muita coisa. Acertar o que não está errado. E com isso, garantir um futuro melhor para nós. Mais saudável e mais harmônico na relação com as pessoas que nós teremos. O difícil dessa história é que por mais que as pessoas que nós convivemos nos amem profundamente, elas nada podem fazer por nós. Porque o processo de evolução é solitário, é individual. Só eu é que posso mudar o meu próprio sentimento. Só eu é que posso mudar as minhas próprias decisões. Ninguém pode mudar por mim. As pessoas podem até me prender. Não, você não vai mais errar, eu vou te trancar. Tranca, mas eu não mudei. Não resolve. Só quem pode resolver a minha própria vida sou eu mesmo. Só quem pode dar a mim uma condição de saúde ou de doença somos nós. É uma decisão que só nós é que podemos tomar. Se a gente quer ter um futuro saudável e mais feliz, ou se nós queremos insistir em continuar na vida que nós estamos, nos debatendo nos dramas que nós nos debatemos, ou se nós já queremos, na verdade, mudar para evitar, no mundo espiritual, descobrir aquilo que desde já nós já poderemos ter compreendido. Uma boa noite para todos nós e que Deus nos abençoe.